Bem-vindo à disciplina de Termodinâmica e Mecânica Estatística do Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física do Polo 15 da UF e do IFRJ. Eu sou o Tadeu Pena e vou estar com você nessa disciplina durante esse período. O que nós pretendemos nesse primeiro vídeo é só fazer uma apresentação da disciplina e a apresentação de alguns termos e definições que nós iremos usar durante todo esse período. Aí, principalmente, é dar uma motivação para vocês, mostrar por que é tão importante estudar essa parte da física. Bem, então vamos partir para as definições do que seria termodinâmica e mecânica estatística. Termodinâmica a gente tem alguma noção. Quando a gente pensa em termodinâmica, a gente pensa em temperatura, calor, trabalho e a transformação de um tipo de energia em outros, né? Ou, por exemplo, também em transições de fase, e tudo isso envolvendo uma descrição macroscópica. Eu vou entrar em detalhes do que seria uma descrição macroscópica e microscópica mais à frente, mas basicamente a termodinâmica não faz consideração sobre a natureza mais íntima, ou microscópica da matéria, se é partícula, se é um fluido, se é uma massa. Os sistemas da termodinâmica são como um meio contínuo. Por falar nisso, a seguir eu vou discutir também o que seria sistema. Mecânica estatística, por outro lado, tenta dar à termodinâmica a base que ela necessita, a base em termos das leis mais fundamentais da física, como as leis de Newton, por exemplo, né? Que são microscópicas, tratando cada partícula como uma entidade, tentando obter informações a partir desse conjunto de partículas. Então, as duas descrevem os mesmos fenômenos e têm que coincidir naqueles limites. Uma reflete a outra, ou seja, o número de partículas é grande e você pode tratar um aglomerado de partículas como um meio contínuo, que é como trata a termodinâmica. Na apresentação de termodinâmica e mecânica estatística, eu falei em estudar um sistema. Mas o que é um sistema do ponto de vista termodinâmico? Um sistema, do ponto de vista termodinâmico, é uma fração, uma região do universo que é cercado por uma fronteira, que não tem necessidade de ser uma fronteira física, uma barreira ou uma parede, o que for, e além dessa fronteira existe a vizinhança do sistema. A gente está interessado em estudar uma pequena parte, tem uma fronteira, tem a vizinhança e o sistema conjunto, que é o sistema de interesse, mais a vizinhança, é o nosso universo, que é, na verdade, o sistema que a gente vai ver a seguir, é um sistema isolado. Então essas são as principais definições de quais são os materiais de estudo da termodinâmica e da mecânica estatística. Um sistema, que é parte do universo, que é a região de interesse, a sua vizinhança e o universo como um todo. Desse ponto de vista, que a gente acabou de definir os sistemas, a gente pode classificá-los em três maneiras diferentes, entre sistemas abertos, fechados e isolados. Levando em conta essas considerações que eu acabei de apresentar, a gente pode também classificar os sistemas em três níveis ou três tipos diferentes. São os sistemas abertos, que é esse primeiro que a gente mostra aí, que é jogar uma frutinha dentro de um copo com água, ou imaginemos que seja água, né? Então você joga matéria dentro do sistema de interesse, o sistema agora passa a ser a sua água mais a frutinha. Pode ter um sistema fechado, que é o caso da cerveja, né? No congelador, onde tem uma fronteira física, que seria a garrafa de vidro, e interage termicamente, né, com o ambiente. E o único exemplo real do que seria um sistema isolado, né, em termos práticos, que é o universo. A gente tem idealizações, quer dizer, coisas que se parecem como sistemas isolados aqui na Terra, mas o universo é que seria o melhor exemplo de um sistema isolado. O que tem fora dele, a gente não interage, né? Então o universo é contido em si só, não interage com as vizinhanças, ou a gente não sente o fruto dessas interações com a vizinhança, pelo menos pelo que a gente sabe até agora. Então ele passa a ser o que é o exemplo fundamental do sistema isolado. Novamente, você pode representar um sistema aqui na Terra como isolado, mas não vai ser estritamente isolado, pode ter alguma interação. Essas interações que o sistema pode ter com a sua vizinhança, também a gente pode dar umas classificações, né, considerando que tipo de interação que tem entre sistema e vizinhança. Se a interação é troca de energia somente, né, uma energia, e essa acontece de uma maneira espontânea, nós chamamos isso de uma interação térmica. Ou seja, um corpo que está numa temperatura mais alta cede energia para um corpo que está em temperatura mais baixa. Então esses dois corpos estão interagindo termicamente.
Você pode ter também interação mecânica, onde os parâmetros do sistema são alterados. Por exemplo, você altera o volume de um sistema, exercendo sobre ele uma pressão ou uma força, né? E daí que vem a origem do termo mecânico. Mas não significa necessariamente que você precisa ter movimento para ter essa interação mecânica, ou essa interação não espontânea ou forçada, que seria o nome melhor aplicado geral. Por exemplo, se você tem um conjunto de cargas elétricas e você aplica um campo elétrico, isso seria o equivalente a você aplicar uma pressão, fazendo as cargas se moverem na direção, por exemplo, do campo elétrico. Ou se fossem também num campo magnético, as cargas estão em movimento e assim por diante. Então sistemas que estão sujeitos a forças externas. Essas seriam o que nós chamamos de interações mecânicas que estarem ligadas a essas forças, né? Um terceiro tipo de interação, que é mais importante para a química, e é tão importante que um dos ramos, uma das divisões da termodinâmica, a gente chama de termodinâmica química, que trata exatamente da parte da termodinâmica, que cuida das reações químicas, ou seja, aquela em que você tem substâncias se misturando para gerar novas. Aqui para a gente, além de a gente considerar as reações químicas, você pode ter também uma interação desse tipo em que não altera a substância. Por exemplo, a transição de estado de sólido para líquido da água. Gelo é tão H2O quanto a água no estado líquido, mas tem significativa diferença quando está na fase sólida ou na fase líquida, né? Embora não exista molécula de gelo e molécula de água líquida, esse comportamento é dado pelo conjunto de moléculas, nós vamos considerar isso como substâncias, dá para considerar isso como substâncias diferentes, né? Embora de mesma natureza química, e tratar como uma interação química, por exemplo, na região de coexistência entre gelo e água. Interação química, o que a gente tem então é troca de massa ou troca de partículas, né, entre os sistemas interagentes. Todas essas interações de termodinâmica têm que se encaixar nas interações fundamentais da física, que são a eletromagnética, a gravitacional, que a gente já conhece, a eletromagnética a gente já viu que é unificada, a força elétrica e a força magnética são manifestações da mesma interação, a força gravitacional, a força forte, que é a que faz com que núcleos de mesma carga, nucleões de mesma carga, como os prótons, se juntem numa região tão limitada do espaço como o núcleo atômico e não se repilam devido à repulsão colombiana, já que tem a mesma carga, deveriam se repelir, mas eles permanecem unidos. Por quê? Porque tem uma força muito mais intensa e que de curto alcance, porque só funciona isso dentro do núcleo. Fora do núcleo, os prótons já se repelem como se fossem cargas positivas. E a força fraca, que explica decaimento. Por exemplo, como que no decaimento beta sai um elétron do núcleo atômico se no núcleo tem prótons e nêutrons, por exemplo. Então, o que cuida de decaimentos, essa faz parte da interação fraca. Já há uma tentativa de unificar, né, interação fraca com a interação eletromagnética, que seria o que a gente chama da interação eletrofraca, mas não vamos entrar em detalhes. Então, todas as interações que a gente conhece, térmica, mecânica e química, têm que ser expressas como manifestações desse tipo de interações fundamentais. A interação mais comum nesse caso, que a gente vai ver, é, por exemplo, a interação eletromagnética. Existe algo que pode parecer um pouco confuso para quem não está acostumado com o linguajar, quando a gente fala em descrição microscópica e descrição macroscópica de um sistema. A descrição microscópica é quando você trata cada componente do seu sistema individualmente com informação sobre cada componente. Se você pega uma população e você sabe o nome de cada pessoa e o seu CPF, por exemplo. Ou se você está interessado numa visão macroscópica, você pega a população por estados para analisar uma dada característica, como renda, educação, o que for. Essa é uma visão macroscópica, que significa expressar o que está acontecendo no seu sistema em termos de variáveis, poucas variáveis, que representam o comportamento, digamos, médio da população, que possa representar o comportamento de grande parte da sua população, ou microscópio, onde você trata cada indivíduo, né, isoladamente. Então, descrição microscópica não significa uma descrição de um sistema que você olha no microscópio. Por exemplo, uma descrição que você faça do sistema solar, considerando o Sol e os planetas, dando as suas distâncias ao Sol, as suas massas e as suas velocidades, isso você identifica cada planeta. Isso seria uma descrição microscópica do sistema solar.
Uma descrição macroscópica da Via Láctea é pegar, por exemplo, a densidade de estrelas, que aí é uma grandeza macroscópica, em cada região, né? A gente sabe que não é uniforme, algumas regiões são mais concentradas que outras. Então você substitui aquele comportamento de posição de cada indivíduo como um comportamento médio. Então você pode fazer uma descrição macroscópica da Via Láctea ou uma descrição microscópica, procurando a posição de cada uma das partículas. Só para você ver como é que isso é realmente verdade, não sou eu que estou inventando, esse livro, por exemplo, que eu trago aqui, é a simulação microscópica do mercado financeiro. Ninguém está dizendo aqui que fez uma análise de cada átomo, de cada agente que compra uma ação na Bolsa de Valores. O que a gente faz é, pega um índice macroscópico, por exemplo, o índice da Bolsa, do Ibovespa, né? Ou Stock Poor's 500 para a Bolsa de Nova York, pega o índice e você tenta estudar como que aquele índice depende da posição ou da decisão que cada agente, né, cada corretor vai tomar num dado instante. E o índice é produto exatamente das ações que esses corretores têm. Como eles seguem algumas regras, ou por exemplo, seguem recomendações do mesmo programa, é natural que eles ajam em conjunto. Então você pode trocar a descrição microscópica. Ao invés de perguntar a cada corretor o que ele está fazendo, você imagina que existam grupos e esses grupos terão o mesmo comportamento. E aí esses comportamentos se refletem numa grandeza macroscópica, que no caso seria o índice da Bolsa. Tá certo? Então é isso que esse cara faz. Quando ele faz uma simulação microscópica do sistema financeiro, é como esses agentes ou os corretores agem e como um influencia o outro e como essas ligações entre agente e decisões tomadas por cada um influenciam o sistema total, mexendo então no índice da Bolsa de Valores. Então, basicamente, se você já veio aqui com o curso de que termodinâmica era um estudo de gases e no máximo de temperatura e dilatação de sólidos, quero mostrar para vocês aqui que termodinâmica é muito mais do que isso. Termodinâmica se baseia em duas grandezas fundamentais ou principais, que são a energia e a entropia. Essas duas grandezas, nada mais, nada menos, dirigem como o universo evolui, desde o seu início até os dias de hoje e até além, né? Até a morte total do universo. Não se preocupe que a Terra vai acabar muito antes da morte total do universo, né? Então a gente não precisa se preocupar com o fim do universo. O fim da Terra está bem antes, o que é consolador. Então nós temos a energia, que na termodinâmica se ocupa da primeira lei que diz respeito à conservação de energia, ou seja, a energia não vai ser destruída, mas é transformada de uma forma em outra, e daí é o interesse da termodinâmica, essas transformações. Mas, por exemplo, a conservação de energia não impede que um corpo frio, que esteja em contato térmico com um corpo quente, transfira energia para o corpo mais quente. Da mesma maneira, se você vê um filme de uma bolinha caindo, né, sob a ação da gravidade, você não pode afirmar, ela sai da velocidade zero e chega com velocidade mais alta aqui embaixo. Você não pode afirmar que esse filme está passando na mesma direção com que ele foi gravado. Isso aí poderia ser um filme de uma bolinha lançada de baixo, com a velocidade máxima, que vai diminuindo à medida que sobe, atinge o máximo e para ali, né? Então esse processo é um tipo de processo reversível. E por que ele é reversível? É porque quem governa esse movimento é a lei de Newton. Você pode considerar, para simplificar, se a gente usa F igual a ma, quando a bolinha está descendo, ela é acelerada para baixo, não é? Então a velocidade vai para cá e a força-peso está para cá. Quando ela sobe, a velocidade está para cá, mas está diminuindo. Então ela está com a aceleração para cá. Ou seja, nos dois casos, se ela aumenta, vem para cá, ou se ela diminui, né, subindo, a aceleração está para cá, nos dois casos a força-peso aponta para baixo. Então a força é simétrica com relação à inversão temporal, porque quando a gente inverte o tempo, a gente inverte o momento, e a força, como é momento sobre tempo, inverter o sinal dos dois dá no mesmo sinal. Então essa lei é uma lei que tem simetria por inversão temporal, como a grande maioria das leis da física. Então essas leis não vão, em princípio, conseguir explicar, não iriam a princípio fazer isso, você não pode partir só delas para tentar explicar por que
que o corpo quente é que cede energia para o corpo frio. Porque esse é o processo espontâneo. Se você vê um filme em que a temperatura do corpo frio diminui e a do corpo quente aumenta, é claro, claramente, e você acha que não tem nada externo a esses dois, você claramente descobre que esse filme está passando ao contrário. Da mesma maneira, se um mergulhador cai na piscina, você sabe se ele caiu na piscina e não que a água se juntou no meio e ejetou o mergulhador até o trampolim. Esses são processos que são irreversíveis. Para esse tem que dar conta segundo a lei da termodinâmica. Como ela escolhe uma direção preferencial no tempo, isso significa o seguinte, que o universo tem uma direção bem definida, e não só o universo, nós também. O nosso trabalho, a nossa vida é guiada pela entropia, é dada a direção de envelhecimento, é dada pela entropia. Benjamin Button seria o caso de violação dessa lei. Claro que aí é ficção, porque essa lei nunca foi violada, infelizmente. Então, fatalmente, o que a gente faz para viver é tentar violar ou atrasar o funcionamento da segunda lei da termodinâmica. O estado de equilíbrio máximo, o estado de equilíbrio é quando a entropia é máxima, quando a gente morre. O que a gente tenta fazer é retardar isso daí, às custas de energia do lado de fora, né? Que no caso a gente recebe do Sol. Tá certo? Mas tentar viver eternamente é violar a segunda lei da termodinâmica, que não foi violada até agora, e é um dos pilares da física, é provavelmente a lei que a gente acredita que vai ser, que se fosse para ser derrubada, seria a última. Voltando ao assunto da energia. A energia, por exemplo, não impede que alguma coisa seja criada do nada, desde que a energia positiva seja igual a negativa e a soma dê zero. Então, do nada, você pode criar algo sim. Isso não viola a primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, você, a partir do momento que criou, isso daí tende a uma direção do aumento da entropia. É assim que o universo evolui, é assim que a gente evolui, é assim que o universo vai morrer, e é assim que a gente vai morrer também. E por isso é que faz essa matéria tão apaixonante. Eu vou mostrar para vocês agora uma simulação que alguns de vocês já devem conhecer, que é a do PET, que vai mostrar uma medição de temperatura e pressão, o volume também vai estar bem definido, para um gás. Por que eu estou colocando essas definições? É pelo seguinte, apesar de energia e entropia serem os pilares da termodinâmica, não são coisas que a gente mede. Você não tem um medidor de energia, né? Claro que o medidor de relógio de casa, aquilo é medidor de potência, o quanto que você gasta. Mas não existe um medidor de energia, nem um medidor de entropia, tá? Então o que a gente faz é inferir sobre essas grandezas e a partir de outras grandezas mais fáceis, acessíveis experimentalmente, como temperatura, pressão e volume, tá? Como eu disse antes, a primeira lei da termodinâmica diz respeito à conservação de energia. Então a energia em si não é uma grandeza tão importante, é como que ela varia. No caso, ela não varia, ela se transforma em formas diferentes, né? Cinética em potencial, potencial em cinética, energia térmica ou energia química, por exemplo, no caso da fotossíntese, energia eletromagnética em vida, através de energia química, né? E elimina por energia térmica, assim por diante. O que eu quero mostrar aqui é, a gente não mede energia e entropia, porque o importante aqui é como eles variam, mas a gente faz medidas, já que a gente sabe que a energia se conserva e a entropia aumenta, a gente pode fazer medidas de grandezas associadas a elas. Então esse é um gás, essa é uma figurinha de um gás numa caixa, né? Se você observar aqui a pressão flutua, varia no tempo. Por que isso varia, mesmo considerando que o gás estaria em equilíbrio? Porque a pressão nesse modelo microscópico é dada pelas colisões das partículas nas paredes do nosso recipiente, né? Como eu tenho um número pequeno de partículas ali, o número de colisões nas paredes vai ser pequeno também. E isso causa flutuação, porque hora vai bater 3 partículas, hora batem 4, hora batem 5. E para fazer essa medição de pressão, também é necessário que essa medição seja feita num intervalo de tempo finito. Quer dizer, finito no sentido de diferente de zero, tá? Porque tem que ser um intervalo de tempo com alguma duração para que eu conte quantas partículas bateram ali. Então, tudo isso em termodinâmica é feito assim. É feito em termos de média, seja em médias no tempo, seja em médias em configurações, tá?
o fato de termodinâmica, é o fato de a gente ter os aparelhos para medir alguma coisa, terem que agir durante um dado tempo ou uma dada número de colisões, é que faz com que a termodinâmica seja possível de ser estudada. Essa flutuação da temperatura, como vocês podem ver, é uma consequência do número de partículas ser pequeno, quer dizer, o número de partículas que eu tenho batendo na caixa, a flutuação desse número, a variação desse número, é grande comparada com o número de partículas. Se eu aumentar o número de partículas, a variação do número de partículas que batem na parede num dado tempo aumenta. O que eu quero dizer? Imagina que você tenha 100 partículas. Num dado intervalo de tempo, você pode ter 10 batendo nas 4 paredes. Se ao invés de 100 partículas, 10 batendo nas 4 paredes, você tem 1 milhão de partículas, você vai ter muito mais partículas batendo na parede. E a variação desse número, por exemplo, você poderia ter 10 mil batendo na parede num dado intervalo de tempo. E essa variação pode ser 10 mil, pode ser 12 mil, pode ser 8 mil, pode ser uma variação de 2 mil. O outro, que era 10 em 100, podia ser 14, podia ser 9. A variação é menor com o menor número de partículas. É incrível isso. Mas se você pegar a variação relativa, que é o quanto varia comparado com o número de partículas, isso a gente vai ver na disciplina, isso diminui com o número de partículas. Então, embora a variação, o número de partículas que bate na parede e a sua variação seja maior para um sistema com grande número de partículas, essa variação é menor, cresce mais lentamente do que o número de partículas. Então, isso faz com que a média cresça mais rápido do que a variação. E aí significa que fazendo um grande número de partículas é melhor do que fazendo um pequeno número de partículas. Isso é interessante porque se você tenta prever a posição de uma partícula, você consegue. 2 fica mais difícil, 3 mais complicado. Então parece que quanto mais partículas, mais incerto você fica sobre aonde as partículas estão. Mas se você tem um número muito grande, a gente vai ver como fazer isso em mecânica estatística, a certeza que você tem no número de partículas batendo na parede pode ser melhor do que no caso anterior. A flutuação agora relativa é menor. Então, sistemas maiores são mais fáceis, por incrível que pareça, são mais fáceis de serem estudados. Por que é mais fácil? Porque se você considera num gás, você não vai estar interessado em qual partícula bateu na parede, mas quantas. Então isso vai ser importante para a gente. Não quero saber quais, mas quantas bateram. Essa informação é mais fácil de ser obtida, é obtida através de média, o que torna então a termodinâmica possível de ser estudada. Do ponto de vista de motivação, então a gente já viu que termodinâmica trata de energia, fazendo um resumo, trata de energia e entropia, trata desde a origem do universo ao fim do universo, como o universo evolui, trata de como a vida apareceu, por exemplo, de transformação, como eu disse, de fotossíntese, de interação eletromagnética, que são os fótons, para energia química, né? Das células. As células se movimentam, transformam isso em energia mecânica, em energia térmica, para manter teu corpo um pouco mais quente do que a temperatura ambiente, por exemplo. Tudo isso aí faz parte do domínio da termodinâmica. Então é muito mais do que um gásinho ideal numa caixa, né? Claro, isso torna um pouco mais complicada a história. E a mecânica estatística, então, vai dar para a gente a base de todo esse estudo em termos das grandezas microscópicas, tá certo? Então, a gente termina esse vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou discutir o que é equilíbrio e como é que a gente faz para medir essas quantidades de interesse, tá bom? A gente se vê então até lá.